Bora falar dos resultados do segundo trimestre de 2025 do Banco da Amazônia. E você não escutou errado, é realmente o segundo trimestre. O Basa demorou muito a divulgar os seus resultados. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos mostrar também o desempenho do agronegócio, que é uma boa fatia da carteira de crédito do Basa. Vamos falar de proventos e no final quero mostrar minha planilha pessoal. Será que hoje seria uma boa opção investir no Banco da Amazônia ou é melhor segurar um pouco? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Passando rapidamente pelos destaques do primeiro semestre de 2025, um lucro líquido na casa dos 575 milhões, uma alta de 6,7% versus o primeiro semestre de 2024, um patrimônio líquido de 7 bilhões, uma alta de 8,8% comparando com 2024. Quero falar um pouco mais sobre esse detalhe do patrimônio líquido em relação aos bancos nos próximos slides. Uma carteira de crédito de 62,8 bilhões, com alta de 20%. Um ROI de 17,3%, que foi uma queda de 4,8%, índice de Basileia em 14% e a inadimplência geral subiu em 3,29%, uma alta de 0,81 pontos percentuais. Esse é um ponto de destaque também, quero falar em slide à parte. E apesar do nome Banco da Amazônia, o Basa atua em diversos estados do Brasil, principalmente no setor da Amazônia Legal, com 96 agências tradicionais, 28 agências de negócio e mais de 2.800 empregados. E o Basa tem crescido e muito a sua base de clientes. Hoje detém 1,2 milhão de clientes, com 1,1 milhão de pessoa física, crescimento de 9%, e 97 mil pessoas jurídicas. E o Basa também tem investido muito forte nos canais digitais. Quero mostrar um detalhe sobre isso. Porém, percebam que houve um aumento de 24,5% nas transações digitais, 31% em Pix e 28,6% em Mobile Bank, ou seja, pelo aplicativo. E esse é um detalhe muito interessante, porque normalmente os canais digitais têm uma eficiência muito maior, ou seja, consegue ter uma contenção de despesas muito grande, o que acaba melhorando os lucros do banco. E só um detalhe que algumas pessoas devem ter percebido é que o Banco da Amazônia mudou um pouco o seu brand, a sua logo, e ficou dessa forma atualmente. E eles destacam que é um reflexo do reposicionamento estratégico que hoje encontra-se voltado à digitalização, ampliação de portfólio e fortalecimento do compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E eu quero mostrar para vocês que realmente não é apenas uma alteração de logotipo. O Basa realmente tem feito diversos esforços para a digitalização e para essa ampliação do portfólio. E eu já quero iniciar nesse slide mostrando um pouco das contratações do primeiro semestre de 2025, que saiu da casa dos 10 bilhões para atualmente em 12,8 bilhões, uma alta de 28% semestre a semestre. E percebam que apesar da alta em crédito fomentado de 9 bilhões para 10,8, o Basa também aumentou muito o seu crédito comercial, saindo de 1 bilhão para 2 bilhões, uma alta de 100% num curto espaço de tempo. Então, aparentemente, o Basa tem feito um esforço para que ele não seja apenas o banco do fomento, o banco que utiliza apenas créditos governamentais, para ser um banco mais tradicional, também voltado ao crédito. E para quem não conhece, hoje o Basa é o administrador exclusivo do FNO, que seria o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que visa fomentar o desenvolvimento da região norte do país. Então, ele se utiliza desse crédito governamental para poder fazer empréstimos, principalmente a médias e pequenas empresas e agricultores. Então, esse é um ponto muito interessante, porque o banco se utiliza desses canais e, em cima desse crédito, o Basa tem uma margem financeira bruta em que ele consegue ganhar um dinheiro dentro desse spread, dentro do valor que ele empresta para os seus clientes. Então hoje, dos 9 bilhões emprestados de fomento, cerca de 8,2 é do FNO, do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. E isso aumentou olhando semestre a semestre
em 20,6%, tanto do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte quanto de demais fontes de fomento. Então o BASA destaca que houve um aumento de 96% nos seus contratos, na sua base de clientes um aumento de 51%, no Pronaf de Agricultura Familiar um aumento de 131% no crédito e pequenas e médias empresas um aumento de 29%. E como eu havia falado, o BASA tem aumentado esse crédito comercial voltado mais a clientes fora desse fomento do crédito governamental e houve um aumento de 93% olhando semestre a semestre, saindo de 1 para 2 bilhões. O capital de giro atingiu 1 bilhão, que foi um aumento de 101%. O número de crédito para o Pronamp também aumentou em 113% e do programa Amazônia Veículos aumentou em 174%. Agora falando um pouco do resultado financeiro do Banco da Amazônia, que olhando semestre a semestre aumentou em 31,5%, saindo de 2,3 bilhões para a faixa dos 3 bilhões, e a margem financeira bruta aumentou em 16,4%. E para quem não sabe, a margem financeira bruta é a diferença do pagamento de juros que o BASA faz aos seus clientes versus o pagamento de juros que ele recebe dos empréstimos do banco. Então, normalmente, o BASA pega, por exemplo, o dinheiro da poupança de alguns clientes e remunera a uma determinada taxa e ele empresta a uma outra determinada taxa. Então, essa seria a margem financeira bruta, esse lucro entre o empréstimo e o emprestado. Outro braço de receita são as receitas com operações de crédito, que aumentou em 28% semestre a semestre, e o resultado operacional, que aumentou em 8,4%. E das várias receitas do banco, o BASA destaca que realizou 4,5 bilhões em receitas no primeiro semestre de 2025, que foi uma alta de quase 20% em comparação ao primeiro semestre de 2024. E as receitas de Deu Credere, que é quando o banco é o próprio fiador do cliente, aumentaram em 12,7%. E aqui há um destaque em verde claro do risco que é 100% do banco e do risco 50% em verde escuro. E muita gente não sabe qual que é essa diferenciação. Quando o banco detém risco 100%, ele consegue cobrar juros maiores nessas receitas de crédito, e quando o banco detém um risco de 50% ou de 0%, os juros são menores. Então, por isso, eles fazem esse destaque entre risco 100% e 50%. E outro braço de receita são as prestações de serviços através da administração de fundos, tarifas bancárias e outros serviços, que aumentaram em 4,9% olhando semestre a semestre. E fazendo um compilado geral nos resultados do primeiro semestre de 2025, houve uma alta de 6,7% comparando 2024 com 2025, porém um detalhe negativo é que comparando o segundo TRI de 2024 versus o segundo TRI de 2025, houve uma queda no lucro líquido em 19,5%. Porém, como o primeiro trimestre de 2024 foi muito fraco e o primeiro trimestre de 2025 do BASA foi positivo, isso foi compensado e o lucro líquido, comparando no semestre, aumentou em 6,7%. Agora falando um pouco das despesas administrativas, que cresceram em 21,1%, e o BASA destaca que a maior parte das despesas que cresceram foram despesas com outras despesas administrativas, e eles destacam ainda o crescimento das despesas com serviços técnicos especializados, que aumentaram em 276%, e despesas de processamento de dados, que aumentou em 57%. E eles destacam que são despesas diretamente associadas aos investimentos necessários para a continuidade do programa Transformação. E para quem não conhece, esse programa Transformação é um programa feito no BASA há alguns anos atrás, em que ele tem ampliado os seus negócios, a sua atuação dentro da Amazônia Legal. Então eles destacam que houve a ampliação da carteira de crédito dentro do programa Transformação, alcançando um crescimento de 62,5% no crédito comercial, 131,7% no Pronaf, 113% no MPO, e além de dobrar o número de clientes e triplicar o volume de crédito contratado. Outro ponto é que houve a ampliação da penetração do crédito comercial em 11%, atingindo 39,5% dos clientes ativos,
E também elevaram a taxa de cross-sell de seguros de 64% para 77%. Essa taxa seria aquela venda casada, quando você vai no banco para adquirir um produto, mas acaba saindo com 2 ou 3 outros produtos. E eles ainda destacam que iniciaram a operação de consórcios e ampliaram a disponibilidade de financiamento por meio da diversificação de fontes e recursos. Então, aparentemente, o programa tem tido vários retornos positivos ao banco. Agora falando um pouco da inadimplência da carteira acima de 90 dias, que cresceu olhando o primeiro trimestre de 2025, saindo de 2,9% para 3,3%, porém ainda fica abaixo do sistema financeiro nacional, que é de 3,6% atualmente, e o Basa destaca que a maior parte da inadimplência ocorreu por causa de pessoas jurídicas, que saiu de 2,4% para 2,8%. E hoje, dentro da exposição do portfólio de crédito de 50,7 bilhões, a maior parte é de risco 100% do banco, de 40,5 bilhões. E a carteira de crédito total do Basa cresceu em 20,3%, olhando semestre a semestre, realmente um crescimento bem expressivo. E houve crescimento tanto no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, quanto nas demais fontes. E hoje, olhando a exposição da carteira, 50% da carteira praticamente é de pessoa física e os outros 50% de pessoa jurídica. E um ponto de preocupação é que hoje um pouco mais de 50% da carteira são de produtores rurais que têm sofrido um pouco mais com a inadimplência e 30% de não rural. Porém, conforme vimos no slide anterior, aparentemente a inadimplência do Basa não cresceu tanto assim, igual impactou o Banco do Brasil. E o Basa conseguiu fazer um bom trabalho nesse sentido. Outro ponto de destaque é a diversificação no restante da carteira do Basa, em que 52% é rural, 20% comércios e serviços, 20% infraestrutura e 8% indústria. Ainda sobre o crescimento da carteira de crédito, percebam que o índice de provisão para devedores duvidosos saiu de 4,94 e após a resolução 4966, que obrigou os bancos a serem um pouco mais ágeis na provisão para devedores duvidosos, o Basa subiu para 5,98 e praticamente se manteve trimestre a trimestre. Agora quero mostrar dois indicadores que o mercado olha muito quando se trata do setor bancário, que seria o patrimônio líquido e o retorno sobre o patrimônio líquido. Então o Basa cresceu o seu patrimônio líquido em 8,8%, olhando na ótica semestral, e o ROI do Basa saiu de 22,1% para 17,3%. E isso se deu principalmente porque o ROI relaciona o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então o patrimônio líquido cresceu em 8,8%, porém o lucro não acompanhou. Houve um crescimento em torno de 6%. Consequentemente, houve uma queda no ROI de 22% para 17%. Porém, ainda seria um ótimo ROI dos bancos menores da Bolsa, provavelmente seja um dos melhores. Então o Basa ainda mantém um índice de qualidade muito alto. E percebam que ano após ano, principalmente após o programa Transformação, o Basa tem crescido seu patrimônio líquido, que saiu em 2018 da casa dos 2 bilhões para atualmente na casa dos 7 bilhões, e a tendência é que o patrimônio líquido continue crescendo ano contra ano, visto que o Basa distribui uma parte dos seus lucros em dividendos e a outra parte é reinvestida no próprio banco, o que aumenta o seu patrimônio líquido. E percebam hoje o indicador de preço sobre valor patrimonial, que encontra-se em 0,6, que seria um dos menores patamares dos últimos 10 anos, e a média da empresa ficou em 0,78. Então, caso o mercado continue não se animando para essa empresa, o patrimônio líquido continuará crescendo e os preços podem se manter estagnados. Consequentemente, o indicador de preço sobre valor patrimonial pode continuar caindo, porém nesses valores poderia ser uma boa oportunidade de investimento. E um ponto de atenção que muitos investidores não gostam no Basa são os dividendos, que ele paga apenas uma vez por ano, em meados de abril, e em 2025 já pagou seus dividendos na casa dos R$ 8,00 e a cotação atual encontra-se em torno de R$ 76,00. Então, olhando pela cotação atual, hoje o Basa pagou mais de 10% de dividendos.
Porém, como os próximos dividendos será apenas para 2026, olhando pela minha planilha, eu projeto um lucro líquido na casa de 1 bilhão para 2025, o que seria um PL de 4,25, ainda 46% abaixo das médias dos últimos 10 anos. E se o Basa manter um payout de 35%, deve pagar dividendos na casa dos R$ 6,24, o que seria um dividend yield bruto projetado de 8,24%. Porém, conforme todos sabem, eu sempre sou bem conservador, tanto no lucro líquido quanto no payout. E se o payout ou lucro líquido vier um pouco mais alto do que eu estou imaginando, esse dividend yield poderia subir facilmente para a casa dos 10%. E com esse ROI de 17,3%, hoje o Basa entrega rentabilidade IPCA mais 13,5%, o que realmente seria uma ótima opção. Mas me conta aqui, pessoal, esse tipo de empresa lhe interessa? Empresas menores do setor financeiro, principalmente small caps? Me fala aqui nos comentários. Já peço para curtir e comentar o vídeo que me ajuda muito. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.